Pessoal! Hoje a gente vai fazer o nosso Coffee Express de puberdade. Então, um assunto enorme, vamos falar aqui os principais aspectos. Então, primeira coisa, saber de puberdade normal. A gente tem que lembrar que ela começa entre 8 e 13 anos nas meninas, com a telarca, que é o surgimento do broto mamário, correspondendo ao estadiamento M2 na escala de Tanner. Já no menino, ela começa entre 9 e 14 anos, tá? O primeiro evento é o aumento do volume testicular, que passa de 4 ml, e isso corresponde ao G2 de Tanner. A progressão da puberdade nas meninas vai demorar aí 2 anos a 2 anos e meio para você chegar na menarca, tá bom? Depois da sua telarca. E a gente tem que lembrar também que na menarca o estadiamento é o M4, que tem o sinal do duplo contorno na mama. Esse é o mais importante de saber da puberdade normal. Puberdade precoce, um assunto que cai bastante, então a gente tem que saber identificar a etiologia para fazer a investigação. Quando a gente fala de puberdade precoce central, a gente está falando de ativação do eixo hipotálamo, hipófise gonadal. E aí, os eventos que vão acontecer são idênticos à puberdade fisiológica, só tá na idade errada. Lembrar que nas meninas a gente vai ter a causa idiopática como principal, mas nos meninos, aí já uns 40% dos casos tem uma causa orgânica. Então a gente vai fazer ressonância de crânio para todos os meninos e para as meninas antes dos 6 anos, com quadro de puberdade precoce central. Aí, o tratamento desse caso vai ser com bloqueio do eixo. Então, o agonista de GNRH para eliminar a pulsatilidade da secreção e assim baixar as gonadotrofinas e não estimular a produção de esteroide sexual nas gônadas, certo? Já na puberdade precoce periférica, a gente vai ter alguma fonte de produção hormonal que não depende de gonadotrofinas. Então, pode ser gonadal, mas aí sem LH, pode ser adrenal, então a gente tem que ver tumor adrenal, hiperplasia não clássica, e pode até ser exógena, então verificar na história se não tem uso de nada de fora, né? E aí, gente, para o diagnóstico aqui, o LH é o exame mais importante. Então, o LH alto vai mostrar central e baixo periférica, tá bom? O tratamento da periférica varia muito de acordo com a etiologia e geralmente isso não é tão cobrado, tá bom? Puberdade atrasada, então o hipogonadismo. A gente pode ter, então, a partir dos 13 nas meninas, 14 nos meninos, não tem nenhum sinal puberal, hipogonadismo. Pode ser hipogonadotrófico ou hipergonadotrófico. No hiper, a gente vai ter ativação do eixo, mas a gônada falhou. Então, o eixo ativou, tem LH, ele está elevado, mas aquele ovário, aquele testículo não são capazes de produzir esteroides. Então, as principais etiologias aqui, síndrome de Turner, síndrome de Klinefelter, que a gente tem lesão gonadal, ou algum histórico prévio, então quimioterapia, radioterapia, lesão gonadal. Já no hipogonadotrófico, quem falhou foi a ativação do eixo. E aí a gente pode estar frente a um quadro orgânico, então alguma patologia mesmo em sistema nervoso, ou funcional. Então a criança tem alguma outra condição de saúde, o eixo é íntegro, mas não ativou por conta daquela outra condição de saúde. E a gente também tem a variante normal, que é o atraso constitucional de crescimento e puberdade. Nesse caso, a criança tem atraso de idade óssea, geralmente baixa estatura associada e não entra em puberdade. Pode ter também história familiar, tá? Em tratamento aqui, reposição hormonal, também não costuma cair muito detalhe dessa parte, certo? Então, sabendo identificar o que é normal, o que é precoce, buscar uma etiologia, e o que é atraso, buscar uma etiologia, isso daqui já responde a maioria das questões de puberdade aí na pediatria, tá certo, gente? Então, deem uma atenção especial para esse assunto, cai bastante, e bons estudos!